Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos entrando ao vivo aqui na Rede Humanidade. Já temos nossos participantes chegando. Eugênio Macedo, seja bem-vindo, Eugênio. Alegria muito grande. Doutora Vaida Norvilaite, grande estudiosa da doutrina. Doutora Vaida, da Lituânia, mas também que atua em Nova York, na New School for Social Research. Quem sabe um dia teremos o Templo Positivista de Vilnius, ou de Nova York, liderado pela doutora Vaida Norvilaite. Seja bem-vinda, Vaida, que alegria. João Paulo, seja bem-vindo, João Paulo, uma alegria muito grande te receber. Felipe Pierre também, seja bem-vindo, Felipe, uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Hoje é um dia muito especial. Estamos no mês, para mim particularmente, é o mês que mais me encanta. É um dos meses que mais me seduz. É o mês de Aristóteles, o mês da filosofia antiga. Bom dia, Vaida. O mês da filosofia antiga. E o mês da filosofia antiga é fascinante. Vocês imaginem nós estudarmos no mesmo mês, no mesmo plano de ensino, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, não é? Aristóteles. Isso é um privilégio muito grande, não é? Isso é um suprassumo do conhecimento universal, do pensamento universal, da formatação do modelo mental ocidental. Muito importante esse mês. Também recebendo aqui meu querido confrade, colaborador, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, dileto confrade Luiz Edmundo da Costa Leite. Que alegria, Luiz Edmundo. Muito bom te ter aqui conosco. Também o querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes. Querido Cipriano, que é bisneto de Raimundo Teixeira Mendes, o autor da bandeira nacional, está interagindo conosco aqui diretamente do Rio de Janeiro. Também o grande escritor, estudioso da doutrina, professor Maximiliano Martins Pinheiro. Maximiliano escreveu um livro interessantíssimo o ano que passou. Pacto com os Subalternos. Ele traça um fio condutor que demonstra que o trabalhismo rio-grandense não deixa de ser uma continuidade do movimento positivista. Muito interessante a visão dele da história e dos desdobramentos políticos que levaram o trabalhismo a se converter, que levaram o positivismo a se converter gradualmente no trabalhismo, através de grandes líderes como Lindolfo Collor, Alberto Pasqualini, não é? Os próprios presidentes, não é? Jango, Brizola, eles não deixam de ser uma continuidade do pensamento positivista, dos esforços de Borges de Medeiros, de Getúlio Vargas, não é? Em trazer uma sociedade científica organizada, mais igualitária. Muito importante combater a aristocracia, combater a monarquia, implantar de fato a república nesse país, muito importante. Uma alegria muito grande. Olha, o Maximiliano vai publicar um livro sobre o apostolado positivista este ano. Uma bela obra, Maximiliano, um belíssimo tema. Tens todo o nosso apoio. Muito importante. Então sejam todos muito bem-vindos aqui presencialmente. Tem um amigo, um confrade antigo, já frequentador desde os tempos do Mestre Capelli, filósofo Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano. Muito importante a tua presença. Também o nosso amigo, que já é um frequentador antigo, com seu irmão, já vieram algumas vezes. Me lembra só o seu nome, perdão. O Luiz Carlos. Luiz Carlos Torres. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Uma alegria muito grande. Temos também o apóstolo Éder Bertotti aqui na casa hoje, que é motivo de grande alegria. O Éder, que é um dos grandes conhecedores da doutrina e da nossa biblioteca e tem um vasto, um profundo conhecimento acerca da religião da humanidade. Muito importante a presença do confrade Éder Bertotti. Vamos à prédica, então, vamos aos estudos do calendário. Estamos na terceira semana do mês
de Aristóteles. Por que o mês de Aristóteles é tão importante? Porque já estudamos Homero, já estudamos Arquimedes, não é? A poesia, a ciência antiga, e agora... Não, perdão, já estudamos Moisés, já estudamos Homero, e agora vamos estudar Aristóteles, a filosofia antiga, o mês de Aristóteles. Depois sim tem o mês de Arquimedes, mas é o mês de Aristóteles. Por que é tão importante o mês de Aristóteles? O Freira Silvia Raquel, seja bem-vinda, que alegria. O mês de Aristóteles, ele demonstra os primórdios do pensamento filosófico ocidental. Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Anaxágoras, Demócrito, Heródoto, Tales de Mileto, que é tido como a primeira escola filosófica, não é? Do mundo helênico, muito importante. Depois estudamos Solon da Alexandria, Xenofanes, Empédocles, Tucídides, Arquitas, Apolônio de Tiane e o grande Pitágoras. Mas que alegria! Saúdo a presença do meu querido confrade Alexandre Mafuz, antigo colaborador, amigo da casa. Que alegria, Alexandre! Sinta-se em casa, uma honra te receber. Olha, que manhã abençoada hoje. Muito importante ter grandes amigos aqui hoje. Vamos então para o mês de Sócrates, que na minha opinião é a semana de Sócrates, né, que na minha opinião é um dos aspectos mais importantes do estudo da filosofia helênica, não é? Sócrates que nos deixou grandes ensinamentos, e o mais curioso, nada ou muitíssimo pouco escrito, não é? Não temos notícia de obras escritas por Sócrates, não é? Ele era um andarilho errante, com alguns aspectos pitorescos, mas de grande inteligência, de grande poder crítico, e afrontava os costumes da época. Então tanto é que um dos argumentos na sua condenação foi o fato dele desvirtuar os jovens e insuflando ideias contrárias aos deuses e aos costumes da sociedade grega, não é? E, de fato, ele fazia isso, assim como nós fazemos aqui no Templo Positivista, com muito orgulho. E, por isso, ele até hoje é tido como um grande representante dos primórdios do pensamento ocidental. Vamos estudar um pouco a vida de Sócrates. Sócrates nasceu em Alópece, em 470 antes da nossa era, e fez a sua transformação em Atenas, em 399 antes da nossa era. Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Vejam que importante, um dos fundadores da filosofia ocidental. Até hoje ele é uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos de obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu filósofo amigo contemporâneo, Aristófanes. Muitos defendem que os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates, a ter perdurado da antiguidade até os dias de hoje. Saudar a presença do querido amigo Onésimo Curto. Seja bem-vindo, Onésimo, grande declamador da cultura crioula gaúcha. Um abraço, Onésimo. E também Ivetes entrou. Seja bem-vindo, Ivetes. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Sabemos que muitas informações, muitas obras se perderam, né, ao longo de vários episódios históricos, né? O incêndio da Biblioteca da Alexandria, a Inquisição, não é? Quem leu o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, que eu acho genial aquela obra, né? O filme também é uma obra-prima, retrata bem, né, como deveria ser aquele período, né? Conhecimento sendo extraído da sociedade, não é? Sendo oculto da grande maioria dos cidadãos e disponível como um privilégio para poucos, e muitas vezes inacessível até mesmo a esses poucos.
livros proscritos que ficaram guardados, escondidos, se deteriorando, incendiando, mofando, obras preciosas de Homero, de Aristóteles, de Sócrates, que se deterioraram nos porões, nos sótãos dos mosteiros, em esconderijos úmidos. Então, pouca coisa chegou até os dias de hoje, mas o pouco que chegou nos traz um alento, não é? De podermos ter pelo menos uma impressão de como era o pensamento desses grandes homens, esses grandes filósofos. Continuando, falando um pouco mais de Sócrates, através de sua representação nos diálogos de seus estudantes, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. E é este Sócrates platônico que legou seu nome a conceitos como ironia socrática. Ele era muito irônico. Tem episódios hilários da vida de Sócrates. E o método socrático, elencos. Este permanece até hoje a ser uma ferramenta comumente utilizada numa ampla gama de discussões e consiste num tipo peculiar de pedagogia, no qual uma série de questões são feitas, não apenas para obter respostas específicas, mas para encorajar também uma compreensão clara, fundamental do assunto sendo discutido. Foi o Sócrates de Platão que fez contribuições importantes duradouras aos campos da epistemologia. Epistemologia é uma palavra interessantíssima, que temos que nos debruçar sobre ela, não é? A investigação do conhecimento confiável, seguro, científico, né? Por vários pontos de vista, através de várias verdades, de várias interpretações. Né? Interessantíssimo o ramo da epistemologia. E também da lógica, o logos, a lógica. E a influência de suas ideias, de seu método, continuam a ser importantes alicerces para boa parte dos filósofos ocidentais que se seguiram a ele. Nas palavras do filósofo britânico Martin Cohen, Platão, o idealista, oferece um ídolo, a figura de um mestre para a filosofia, um santo, um profeta do Deus Sol, um professor condenado por seus ensinamentos como herege. Vejam, né, que bonita essa frase. Né? Não deixa de ser um pouco ufanista, né, a visão platônica de Sócrates, né, um pouco, digamos, supervalorizando as virtudes de Sócrates e não entrando tanto em detalhes de suas peculiaridades ou até de seus defeitos, que nós sabemos que ele tinha algumas práticas que não eram muito bem-vindas na sociedade da época. A biografia de Sócrates. Detalhes da vida de Sócrates derivam de 3 fontes contemporâneas: os diálogos de Platão, as peças de Aristófanes e os diálogos de Xenofonte. Não há evidência que Sócrates tenha ele mesmo publicado alguma obra, como eu já disse anteriormente. Alguns autores defendem que ele não deixou nada escrito, pois além de, na sua época, a transmissão do saber ser feita essencialmente por via oral, Sócrates assumia-se como alguém que sabe que nada sabe. E aí vem a vertente que eu acredito mais, porque eu conheço pessoas assim, pessoas que não gostam de escrever porque elas sabem que em determinado tempo o que ela escreveu pode se tornar obsoleto, pode se tornar defasado, ou até contrariado por novas revelações científicas. Então, uma forma segura de não nos tornarmos obsoletos é não escrevermos nada, simplesmente filosofarmos, pensarmos e conversarmos sobre os temas que nos instigam. Não é? No momento que nós escrevemos, nós estamos atestando, não é? Então isso é perigoso. Por isso que os grandes escritores, os grandes pensadores, e eu incluo Auguste Comte, como, né, nesse caso, escrevem obras atemporais, que não estão associadas a possíveis defasagens, a possíveis desatualizações. A religião da humanidade é um exemplo disso. Ele extraiu o que ele tinha de mais atemporal na doutrina positiva e colocou na religião da humanidade. Então, essa doutrina, ela
corre pouco risco de se tornar obsoleta. Claro que precisa sempre uma modernização da linguagem, dos termos, das novas revelações científicas, mas o método é atemporal. Daqui a 1000 anos nós poderemos tranquilamente continuar praticando a religião da humanidade, sem que nossos dogmas caiam na obsolescência, né? Confrontados por novas revelações científicas. Então é importante ter esse entendimento da religião da humanidade. Sócrates assumia-se como alguém que sabe que nada sabe. Importante saber que nós não sabemos, ou que nós sabemos pouco. Saudar a presença também do Patrick. Seja bem-vindo, Patrick. E a dona Eliana Tito, minha querida amiga, viúva do meu inesquecível mestre Afrânio Pedro Capelli. Dona Eliana, que é uma frequentadora assídua das prédicas. Seja bem-vinda, dona Eliana. Assim, para Sócrates, a escrita fecharia o conhecimento. Olha que bonito, né? A escrita estaria fechando o conhecimento, deixando-o de forma acabada, amarrando ao seu autor ao estrito contexto de afirmações inamovíveis. Se essas afirmações contemplam o erro, a escrita não só perpetua, como garante a sua transmissão. Se o que o filósofo escreveu estiver errado, a escrita perpetuará a transmissão do erro. Vejam que interessante isso, né? Agora, quando tu transmite um método, tu liberta a mente humana. Tu não está querendo convencer a pessoa de nada. Tu está dando ferramentas para ela praticar a maiêutica. Logo chegaremos na maiêutica. Não, já estou antecipando um pouco. Logo vamos chegar na maiêutica. As obras de Aristófanes retratam Sócrates como um personagem cômico, e sua representação não deve ser levada ao pé da letra, né? Durante a infância, Sócrates foi filho de Sofrenisco, um escultor, e Fainarete, uma parteira. Sócrates nasceu em Alópece, na África, em Ática. Ática era uma província grega, no Mediterrâneo. Durante sua infância, ajudou seu pai no ofício de escultor, porém muitas vezes seus amigos zombavam de sua incapacidade de trabalhar o mármore. Mesmo quando aparecia uma oportunidade de ajudar o seu pai, sempre acabava atrapalhando. Seu destino foi apontado pelo próprio oráculo de Delfos como o ser que se tornaria um grande educador, mas foi somente por influência de sua mãe que ele pôde descobrir sua verdadeira vocação. Aí vem a história da maiêutica. Sócrates foi casado com Xântipe, que era bem mais jovem que ele, e teve com ela um filho, Lamprocles. Porém, segundo Aristóteles, seu discípulo Aristóxenes, Sócrates teria tido outra esposa, Mirto, com quem teve os filhos Sofrenisco e Menexeno. Segundo o relato posterior de Diógenes Laércio, ela teria sido a segunda esposa e era filha de Aristides, o Justo, Sátiro, e Jerônimo de Rhodes, também citados por Diógenes Laércio. Também citado por Diógenes Laércio, dizem que pela falta de homens em Atenas era permitido a um ateniense casado ter filhos com outra mulher, e que Sócrates teria tido Xântipe e Mirto ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? A poligamia permitida em Atenas. Mas vamos fugir um pouco desses detalhes menos interessantes. Vamos para... Sócrates costumava caminhar descalço, não tinha o hábito de tomar banho e amava os livros sobre sexologia. Gostava muito de estudar esse tema. Em certas ocasiões, parava o que quer que estivesse fazendo, ficava imóvel por horas meditando sobre algum problema. Certa vez o fez descalço sobre a neve, segundo os escritos de Platão, que demonstra seu caráter lendário. Ficou meditando descalço sobre a neve. Conta-se que um dia Sócrates foi levado junto à sua mãe para ajudar em um parto complicado.
Vendo a sua mãe realizar o trabalho, Sócrates logo filosofou: minha mãe não irá criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer e tentará diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer e a sua mãe igualmente morrerá. Aí ele começou a desenvolver essas considerações sobre a maiêutica, que é o grande método realmente que ele deixou de transmissão do conhecimento. Sócrates concluiu então que, de certa forma, ele também era um parteiro. O conhecimento está dentro das pessoas, que são capazes de aprender por si mesmas. Desculpa, é alergia. Porém, eu posso ajudar no nascimento deste conhecimento, concluiu ele. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteira em grego. Ele extraía o conhecimento das pessoas. Ele ajudava as pessoas, com a sua própria inteligência, a desenvolver suas considerações. Ele ajudava a extrair o conhecimento que, segundo ele, as pessoas já tinham capacidade de desenvolver. Ou seja, ele não gostava de entregar nada pronto. Ele fazia com o diálogo a reflexão, não é? E com essa reflexão a pessoa chegava às suas próprias considerações, orientados pelo mestre. Muito interessante esse método. Assim, logo sua vocação falou mais alto e ele partiu para aprender filosofia, vindo a ser discípulo dos filósofos Anaxágoras e Arquelau. Seu talento logo chamou a atenção, tanto que foi chamado pela Pítia, sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, na antiga Grécia. Ele foi chamado de o mais sábio de todos os homens. Conta a história, ou a lenda, como quiser, que ele, questionado pelo oráculo, não é, em demonstrar por que ele era tido como o mais sábio dos homens, ele respondeu: então diga, o que tu sabe, Sócrates? Ele respondeu a célebre frase: só sei que nada sei. E com essa frase confirmou que ele realmente era muito sábio, classificado como o mais sábio até então, pela capacidade de reconhecer a nossa impossibilidade de saber algo. Isso lembra um pouco a grande lei positiva de Comte, não é? A única verdade absoluta é que tudo é relativo. Se tudo é relativo, nós não podemos ter certeza de nada. Tudo pode mudar. Na vida só há de irrevogável a morte. Tudo pode mudar, tudo pode se alterar. Então, se nós não sabemos de nada, fica fácil de nós investigarmos o conhecimento, se nós reconhecermos a nossa ignorância. Tem um provérbio árabe também que ele é irônico, mas é muito interessante. Ele diz que os tolos são cheios de certezas e os sábios cheios de dúvidas. Isso é muito interessante também, não é? Aquelas pessoas que afirmam algo categoricamente e defendem de forma irracional suas teorias, às vezes não são tão sábios quanto aqueles que duvidam. Duvidar é uma arte, duvidar é um dom. Temos que duvidar. Não é? Vejam a dúvida hiperbólica, não é? do grande mestre da filosofia contemporânea, Descartes. Vamos duvidar de tudo para que se construa uma nova ciência. Não é? Continuando. Sócrates aparece declarando que se dedicava àquilo que ele considerava a arte ou a ocupação mais importante, a maiêutica, o parto das ideias. A maiêutica socrática funcionava a partir de dois momentos essenciais. O primeiro, em que Sócrates levava os seus interlocutores a pôr em causa suas próprias concepções e teorias acerca de um assunto. E num segundo momento, em que conduzia os interlocutores a uma nova perspectiva acerca do tema abordado. Daí que, se a maiêutica consistisse num autêntico parto das ideias, pois mediante o questionamento dos seus interlocutores, Sócrates levava-os a colocar em causa os seus preconceitos, acerca de determinado assunto, conduzindo-os a novas ideias acerca do tema em discussão, reconhecendo assim a sua ignorância
gerando novas ideias mais próximas da verdade. Olha que interessante a maiêutica, não é? Debatia com as pessoas de sua cidade em praças públicas, em ginásios, de forma descontraída e descompromissada, dialogando com todas as pessoas, o que fascinava os jovens, as mulheres e os políticos. Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas. Sua pobreza era a prova de que ele não era um sofista. Sofistas eram filósofos contratados para maquiar uma questão a favor de determinado interlocutor. Ele construía um argumento mesmo equivocado, mas que convencia. Então, e para isso ele recebia. Sócrates não. Lembra muitos advogados hoje, né? É pago para construir uma defesa, mesmo que o réu seja assumidamente culpado. Então Sócrates ele não recebia, ele fazia aquilo por vocação, né? De forma dileta, né? De forma voluntariosa. Então é interessante isso, porque ele acreditava muito naquilo que ele fazia, né? Várias fontes, inclusive os diálogos de Platão, mencionam que Sócrates tinha servido ao exército em várias batalhas. Na Apologia de Sócrates, Sócrates compara o seu período de serviço militar a seus problemas no tribunal. E diz que qualquer pessoa no júri que imagine que ele deveria se retirar da filosofia, deveria também imaginar que os soldados deveriam bater em retirada quando era provável que pudessem morrer em uma batalha. Ou seja, ele não se retirou, ele enfrentou a morte filosófica e a morte física, literalmente, não é? Muito importante. Perfeito, Luiz Carlos. Muito obrigado. Sendo o nosso livro de visitas, por favor. Não, de forma alguma, por favor. Estrabão conta que após uma derrota ateniense, que Sócrates e Xenofonte haviam perdido seus cavalos, Sócrates encontrou Xenofonte caído no chão e carregou por vários quilômetros até que a batalha terminou. Diz que ele era muito forte também, o Sócrates, era um homem grande, forte. Vamos a uma parte interessante, o julgamento e a execução de Sócrates. São eventos centrais da obra de Platão, Apologia e Críton. Sócrates admitiu que poderia ter evitado sua condenação à morte, bebendo antes o veneno chamado cicuta. Se tivesse desistido da vida justa, mesmo depois de sua condenação, ele poderia ter evitado sua morte se tivesse escapado com a ajuda dos amigos. Vamos ver quem está chegando aqui. Grande confrade, querido Jorge Volney, dirigente da nossa casa. Também o querido confrade benfeitor da humanidade, o Enio Souza. Seja bem-vindo, Enio, que alegria. A Lenore Xavier também está aqui conosco. Que alegria, Lenore. Seja bem-vinda. O JBR também está chegando aqui. E o querido confrade, compadre Carlos Daniel está conosco aqui. Muitas pessoas queridas na rede Humanidade, em vários pontos do planeta. Né? Doutora Vaida Norvillite, também diretamente da Lituânia ou de Nova York, não sei, ela está sempre em trânsito entre essas duas metrópoles. Continuando então, Platão considerou que Sócrates foi condenado por questões evidentemente políticas. Por outro lado, Xenofonte atribuiu as acusações a Sócrates a um fato de ordem pessoal, pelo desejo de vingança. O propósito não era a morte de Sócrates, mas sim afastá-lo de Atenas, e isso não ocorreu. Deveu-se à genialidade obstinada de Sócrates, que não abriu mão de seus postulados filosóficos, nem mesmo para salvar a própria vida. Bastava que ele renegasse o seu conhecimento, abandonasse a filosofia e deixasse Atenas, ele sairia com vida. E ele se recusou a negar o conhecimento e se recusou a fugir. Diz que os seus discípulos tinham, um dos guardas era também discípulo de Sócrates e deixou a porta da prisão aberta de madrugada para ele fugir. E quando voltaram de manhã, ele estava deitado na cela, bem tranquilamente. Veja que bonito isso, né?
Isso é um exemplo, o ser humano não ter medo da morte, não ter medo de imposições do Estado, não se dobrar, não ter preço, né? Então é importante estudar a obra desses grandes mestres, né? Mesmo 2 vezes deram a chance dele ser inocentado, bastava ele negar suas convicções e depois bastava ele fugir. Nenhuma das duas ele aceitou. O julgamento. Tão logo as ideias de Sócrates foram se espalhando pela cidade, ele ganhava mais e mais discípulos. Assim pensavam eles: como um homem poderia ensinar de graça e pregar que não se precisavam de professores como ele? E mais, eles não concordavam com os pensamentos de Sócrates, que dizia que para se acreditar em algo era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Essa prática iria desconstruir toda a mitologia, todas as ideias teocráticas gregas, né? Os deuses. Sócrates jogava os deuses por terra com suas teorias. Então, ele era um perigo, ele era uma ameaça ao status quo, não é, ateniense. Logo, Sócrates começou a fazer vários inimigos, assim causando uma grande intriga. Mas eis que a guerra do Peloponeso estourou. Todos os homens entre 15 e 45 anos de idade foram enviados para lutar. Sócrates, pela sua habilidade de fazer as pessoas seguirem, foi escolhido então como um dos generais. Ao final da guerra, com a intenção de salvar os poucos soldados que estavam vivos, Sócrates ordena que todos voltem rapidamente para Atenas, mas deixassem os mortos no campo de batalha, contrariando uma lei que obrigava o general a enterrar todos os seus soldados mortos ou morrer tentando. Ao chegar, ele é preso. E ele usou toda a sua capacidade de persuasão para convencer que a atitude de abandonar o campo de batalha foi a melhor, pois senão todo o grupo teria morrido. Com esse argumento, ele foi inocentado. Ficou por mais 30 anos livre, quando foi preso novamente, acusado de 3 crimes. Agora vem a parte mais dura, mais pesada da vida de Sócrates. Eugênio Macedo, diretamente de BH, cidade, né, realmente uma cidade que nasceu do positivismo, né? Belo Horizonte tem uma ligação muito forte com o positivismo. Olha quem está aqui comigo também, a Marília. Seja bem-vinda, Marília. E o grande Ricardo Capelli também, da inesquecível família Capelli aqui da nossa casa, né? Devemos muito à família Capelli. E olha quem mais está aqui, o querido confrade Renner Balduino dos Santos, dirigente do Centro Positivista do Paraná, responsável pela Capela Positivista de Curitiba, que está reativada, que já está recebendo visitantes novamente. Muito boa notícia. Quem quiser visitar aquele monumento doutrinário que nós temos em Curitiba, só conversar com o confrade, querido confrade Renner Balduino dos Santos. Seja bem-vindo, Renner. Então, Sócrates foi acusado de 3 crimes gravíssimos. Vamos ver quais foram os crimes que Sócrates foi acusado agora nesse segundo julgamento. Primeiro crime, não acreditar nos costumes e dos deuses gregos. Gravíssimo. Não acreditar nos costumes e nos deuses gregos. Para a sociedade da época era uma afronta, não é? Inadmissível desrespeitar os deuses. Uma sociedade teocrática, não é? Segundo crime de Sócrates, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades. Vejam que ridículo, né? Mas foi um argumento usado para condenar Sócrates à morte. Terceiro argumento que condenou Sócrates à morte, corromper os jovens com suas ideias. Isso, de fato, ele tinha realmente toda a razão. Ele buscava iluminar a mente daqueles neófitos, né, com todo aquele obscurantismo da época, né? Então, Sócrates foi condenado por tentar trazer novas ideias aos jovens, que foi visto pelo sistema como corrupção, como corromper a mente dos jovens. Os acusadores de Sócrates foram Ânito, Meleto e Licon. Não vou ler a biografia de todos eles, porque é muito extensa. Vamos direto. Vamos ler a condenação de Sócrates.
O processo e a condenação de Sócrates testemunham o perigo que a ignorância faz correr ao saber, que o mal faz correr à virtude. Mas esse perigo... Não, isso não é condenação, isso é um texto de Jean Brum, enaltecendo Sócrates. Mas esse perigo não é senão aparente, pois na realidade é o justo que triunfa dos seus carrascos, se bem que seja a vítima deles. O triunfo de Sócrates sobre seus juízes data do dia de sua execução. O triunfo de Sócrates sobre os seus juízes foi o dia de sua execução. Veja que importante. Ele triunfou ao se deixar executar, ao não fugir, a não renunciar suas crenças, não é? Dada a ele a chance de se defender das acusações, Sócrates mostra toda a sua capacidade de pensamento. Em sua defesa, ele mostra que as acusações eram contraditórias, questionando como posso não acreditar nos deuses e ao mesmo tempo ser acusado de me unir a eles. Aí ele já derrubou dois argumentos. Mesmo assim, o tribunal constituído por 501 cidadãos o condenou, mas não à morte, pois sabiam que se o condenassem à morte, milhares de jovens iriam se revoltar e teríamos um mártir. Condenaram-no a se exilar para sempre ou ser cortada a sua língua, impossibilitando assim de continuar ensinando. Caso se negasse, ele seria morto. Após receber a sua sentença, Sócrates proferiu: vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma que eu sei que será horrível, que é viver sem poder passar meu conhecimento. Outra que eu não conheço, que é a morte. Então eu prefiro escolher o desconhecido, a morte. Olha que nobreza, né? Escolheu a morte porque a morte era desconhecida e ele tinha uma ficção pelo desconhecido. Então vamos conhecer algo que eu ainda não conheço, né? Cortar a língua e ser privado de ensinar, ele já sabia o que iria acontecer. Ter uma vida desgraçada, né? Triste. Ele optou pela morte. Pelo menos era uma novidade, né? Iria conhecer a tal da morte. Mas eis que a hora de partir, eu parto para a morte e vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém sabe, exceto os deuses. Ninguém sabe realmente. Ao se dirigir aos atenienses que o julgaram, Sócrates disse que lhes era grato e que os amava, mas que obedeceria antes aos deuses do que a eles, pois enquanto tivesse um sopro de vida, poderiam estar seguros de que ele não deixaria de filosofar, tendo como sua única preocupação andar pelas ruas a fim de persuadir os seus cidadãos, moços e velhos, a não se preocupar nem com o corpo, nem com a fortuna, tão apaixonadamente, mas sim com a alma, a fim de torná-la tão boa quanto possível. Olha que bonito, né? Não se preocupem com a fortuna e nem com o corpo, excessivamente, mas sim com a alma, tornando a nossa alma tão boa quanto possível. Sócrates então deixou o tribunal e foi para a prisão. Como existia uma lei que exigia que nenhuma execução acontecesse durante a viagem votiva de um navio sagrado a Delos, Sócrates ficou a ferro por 30 dias sob custódia de 11 magistrados encarregados de Atenas da polícia e da administração penitenciária. Durante esses 30 dias ele recebeu seus amigos e conversou com eles, declarando não querer absolutamente desobedecer às leis da pátria. Sócrates recusava a ajuda dos amigos para fugir. Aí vem a ironia, né? Ele não queria desobedecer à lei, então ele se recusou a fugir. E passou o tempo preparando-se para o passo extremo, em palestras espirituais com os amigos. Esse episódio é muito curioso, que os amigos de Sócrates, discípulos de Sócrates, conseguiram uma autorização para ficarem com ele na cela até o dia de sua morte. Vejam que interessante. Ele não só recusou-se a fugir, como acabou fazendo da sua cela sua última sala de aula. E os seus discípulos ficaram permanentemente com ele até o dia de sua morte. Olha os amigos queridos chegando aqui. Grande confrade Ademar Vargas de Freitas, seja bem-vindo, Ademar. Uma alegria muito grande te ter aqui conosco.
Chegando o momento da execução, pouco antes de beber o veneno, Sócrates, de forma irônica e sarcástica, como de costume, proferiu suas últimas palavras. Vejam que importante, as últimas palavras de Sócrates. Críton, somos devedores de um galo a Asclépio. Pois bem, paga minha dívida. Ele pediu para que pagassem a sua dívida. Ele devia um galo a um de seus amigos, a um de seus alunos. Foram as últimas palavras de Sócrates: pague o galo que eu estou devendo. Após essas palavras, Sócrates bebeu a cicuta. E diante dos amigos, aos 70 anos, morreu por envenenamento. Platão, no seu livro Fédon, assim narrou a morte de seu mestre. Depois de assistir falar, levou a taça aos lábios e, com toda naturalidade, sem vacilar em nada, bebeu até a última gota. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas, porém, quando o vimos beber o veneno, e que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive, chorei a lágrima viva. Cobrindo a cabeça, lastimei meu infortúnio. Sim, não era por desgraça que eu chorava, mas pela minha própria sorte, por ver de que espécie de amigo me veria privado. Critão levantou-se antes de mim, por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto e lamentações até o íntimo de todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates, que se manteve calmo e sereno. O que é isso, gente? Incompreensível, né? Ele perguntou: mandei sair as mulheres para evitar esses exageros. Sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro. Acalmai-vos, sede homens, eram as palavras que Sócrates dizia aos discípulos. Acalmai-vos, sede homens. Ouvindo falar dessa maneira, sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar. E ele, sem deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendara o homem do veneno. Este, em cada intervalo, apalpava-lhe os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se ele sentia alguma coisa. E ele respondeu que não. De seguida, sem deixar de comprimir-lhe a perna do artelho para cima, mostrou que começava a ficar frio, enrijecer, apalpando mais uma vez. Declarou que no momento em que aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Então, Sócrates partiu. Essas foram as últimas palavras. Critão exclamou, Sócrates exclamou: Critão, não me esqueça de saldar nossa dívida. O tal do galo. A preocupação dele. Uma ironia, né? Assim farei, respondeu Critão. Vê, se queres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu um estremecido. O homem descobriu, tinha o olhar parado. Percebendo isso, Critão fechou-lhe os olhos e a boca. Tal foi o fim do nosso amigo. Equécrates, do homem podemos afirmá-lo que entre todos os que nos foi dado conhecer era o melhor e também o mais sábio e o mais justo de todos. Assim morreu o homem mais sábio e mais justo conhecido naquele período da Grécia Antiga. Em Fédon, Sócrates dá razões para crer na imortalidade. Quando Sócrates foi condenado à morte, comentou alegremente que no outro mundo poderia fazer perguntas eternamente, sem ser condenado à morte, porque já seria imortal. Mais uma ironia de Sócrates. Então fica o nosso denso e importantíssimo estudo sobre, se não o maior, talvez um dos maiores nomes da filosofia helênica, do conhecimento clássico grego. Muito importante. Saudar a presença do Jurandir Oliveira, também seja bem-vindo, Jurandir. O Andréa Jofre, também seja bem-vinda, Andréa. Uma alegria te ter aqui conosco.
Interessante, não é? Uma leitura densa, mas interessante. Muito importante a vida de Sócrates. Muito importante. Vamos à prédica sociocrática, então. Ao estudo da 11ª prédica, o culto doméstico. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Mãe Humanidade, a Ti mais do que a nós mesmos. Virgem Mãe, filha do Teu Filho, a Ti mais do que a nós mesmos. Reverenciando também os mestres do passado, ali representados pelo mestre Capelli, e nosso sacerdote maior, Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento, de iluminação individual e coletiva. Como vocês sabem, todas as religiões têm os seus sinais, não é? O cristianismo tem o seu sinal, o budismo tem o seu sinal, o islamismo, o judaísmo, a maçonaria tem os seus sinais, embora não seja uma religião. O positivismo, ou melhor, a religião da humanidade, também tem o seu sinal. E quem quiser me acompanhar, por favor, fique à vontade. Com a mão esquerda sobre o peito. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Esse é o axioma sagrado, a fórmula sagrada da religião da humanidade. Podem sentar, meus irmãos. Vamos à leitura da 11ª prédica. O culto doméstico, os sacramentos. Entre o culto pessoal e o culto público tem lugar o culto doméstico. Ele se caracteriza pelos sacramentos. Quais são os sacramentos? A apresentação, a iniciação, a admissão e a destinação. Depois, o mais importante de todos, o casamento. E, por fim, a transformação e a incorporação. Saudar a presença do amigo Elson Simonetti, da grande família Simonetti, família conhecidíssima no meio gastronômico, empresarial aqui, Chalé da Praça 15, o Bar 360, né, a Padaria Andradas, grandes comércios importantes aqui da nossa cidade, a família Simonetti. Seja bem-vindo, Elson, uma alegria muito grande te ter aqui conosco. Vamos estudar, vamos esmiuçar um pouco mais cada sacramento. Não é? O primeiro sacramento, a apresentação. Já fiz algumas aqui, é muito bonito. Nós tiramos o sapatinho do pezinho esquerdo da criança, seguramos o pezinho com a mão e apresentamos à humanidade, para que ele seja um bom servo, para que ele possa melhor amar e servir a humanidade e, consequentemente, a todos os seres humanos. Então ali fica já a apresentação. A criança é apresentada à humanidade. Depois da apresentação, nós temos a iniciação. Não é? No caso, quando uma pessoa se inicia na doutrina, ou quando uma criança inicia seus estudos, nós fazemos uma iniciação. Não é? Depois vem a admissão. A admissão é quando um membro é admitido a trabalhar na obra da humanidade, a trabalhar na propagação da doutrina. Depois temos a destinação, que é um dos mais importantes sacramentos. Ele está ligado à ética do trabalho. A destinação é quando o confrade escolhe com convicção a sua profissão, o seu ganha-pão, o seu meio de vida. Isso para nós é ponto de honra. O ser humano deve trabalhar, deve buscar o seu provento, né? Remunere a todos pela sua capacidade e aos demais supra-se as necessidades. Nós devemos sim praticar e cultuar a ética do trabalho. Quem conheceu o mestre Capelli sabe muito bem disso, né? Quando ele mostrava aquela mão gigante, calejada, de operar máquinas pesadas, ferramentas, um homem com 85 anos que acordava todo dia 5 horas da manhã, para 7 da manhã já está abrindo a sua fábrica. Isso é a ética do trabalho. Muitas vezes fazia serões, ia dormir 10, 11 da noite trabalhando nas suas máquinas, na sua fábrica. Por quê? Porque ele tinha a ética do trabalho.
Ele dizia que o maior orgulho dele era mostrar aquelas mãos calejadas, cheias de cicatrizes, de tanto que ele trabalhou na vida. Não é? Isso é a ética do trabalho. Nós devemos cultuar a ética do trabalho. Não devemos viver de oportunismo, de especulações, de favorecimentos, de benefícios sociais. Né? Isso é para os parasitas, para os fracos. O ser humano positivo, ele deve procurar a ética do trabalho, desenvolver a sua profissão e se tornar o melhor naquilo, né? Dentro do possível. Então, o trabalho, o sacramento da destinação é muito importante, escolher sua profissão. Aí agora temos o mais importante de todos os sacramentos, o casamento. Por que o casamento é o mais importante? Porque são dos bons casamentos, bem pensados, bem planejados, com muito amor, com muita cooperação, com muito trabalho, sem precipitações, sem rompantes hormonais. Casar pela razão, pelo amor, aí nós vamos gerar filhos melhores, nós teremos famílias melhores e, consequentemente, uma humanidade melhor. Por isso o casamento é tão importante, os pais estarem próximos de sua prole, zelar pelos seus filhos, não abandonar seus filhos, zelar pelos seus filhos, educá-los com amor, porque quem educa é a família. A escola só transmite conhecimento, a criança já deve ir educada para a escola, sabendo já suas regras, seus preceitos morais, éticos, formatação do cérebro, da maturação neurológica, é muito importante, é naquele período que nós adquirimos caráter. Por isso é importante os pais educarem seus filhos, não terceirizarem a babá eletrônica, a televisão, o smartphone, as creches. Educar os filhos, educar as crianças. Já dizia Platão, né? Educai as crianças para não precisar punir os adultos. Isso aí é uma máxima platônica. Corrige se eu estiver errado, Cristiano. Eu acredito que está na República, mas não quer dizer que seja Platão, né? Eu acredito que tem algo assim na República. Na República, né? Mas ele... Vamos investigar o autor, ou se já é um domínio público, né? Seria Platão, né? Pode ser Platão, sim. Mas vamos investigar, vamos pesquisar. Depois do casamento, temos um outro sacramento muito importante, que é a transformação, que aqui nós não chamamos de morte, nós chamamos de transformação. Ninguém morre. Alguém vai me dizer que Augusto Conte morreu, ou que o Mestre Capelli morreu? Eles não morreram. Estão aqui, iluminando nossos cérebros, não é? Povoando ainda nossos cérebros com seus bons psiquismos, seus bons pensamentos. Estão aqui conosco. Eles não morreram. Eles se transformaram, eles saíram de um estado para outro. Não é? Nós não morremos enquanto nós formos lembrados. A nossa segunda morte é o esquecimento. Nós vamos morrer quando nós formos esquecidos da nossa crença. Por isso cultuamos a imortalidade subjetiva. Ninguém morre. Não é? E depois da transformação temos um outro sacramento belíssimo, que é o último, que eu já tive o privilégio de ministrar uma cerimônia alusiva a este sacramento. O Éder Bertotti estava junto, que foi o esparzimento das cinzas do Mestre Capelli no nosso bosque sagrado. Estava também, Alexandre, né? Muito bem, muito lindo aquele momento, né? Fizemos o esparzimento das cinzas do Mestre Capelli no bosque sagrado. Então, ele passou pelo crivo da nossa Assembleia e ganhou o privilégio de adentrar ao grande panteão cívico dos grandes homens da humanidade. No calendário do futuro irá figurar uma imagem do Mestre Capelli, como um dos meses, ou das semanas, ou dos dias. Ainda vamos escolher bem isso. Mas com certeza ele estará no calendário contemporâneo que nós estamos preparando. Teremos o dia do Capelli. Uma honra muito grande poder trabalhar nesse projeto. Quem conviveu com o Mestre Capelli sabe o privilégio, a alegria que era. E hoje eu estou realmente me sentindo privilegiado, pois tem aqui 3 apóstolos que conviveram diretamente com o Mestre Capelli. O Alexandre Mafuz, o Éder Bertotti e o Cristiano. Todos eles. O Cristiano, apesar de ser um simpatizante, um estudioso, mas também já considero praticamente um apóstolo, de tanto que ele ama a filosofia e o conhecimento. Então conviveram com o Mestre Capelli, respiraram a mesma atmosfera que o Mestre respirou,
tiveram a alegria de poder apertar sua mão calejada, né? Parecia um alicate aquela mão, de tão forte. Tiveram a alegria. Uma semana antes dele ser internado, ele me pediu para trazê-lo aqui no templo. E ele pessoalmente instalou todas essas trancas que vocês estão vendo nas portas, com a sua furadeira, preparou o ferro na sua fábrica, preparou inclusive a fechadura, criou uma chave nova, que só ele fez, que deixou aqui para nós, para proteger melhor essa casa quando ele não estivesse mais aqui. Esse era o Capelli. Então esse foi o último sacramento, o sacramento da incorporação, né? O principal sacramento é o casamento, o mais importante de todos os atos privados. Receber os sacramentos é uma obrigação moral, mas não legal, de cada crente. Por isso, cabe aos governos manterem instituições paralelas, menos severas, tais como o casamento civil. Por que ele diz menos severas? Porque no casamento positivo, na religião da humanidade, nós aconselhamos que não haja separação. E que se uma das partes perder, não é, o seu marido ou a sua esposa, ele deve praticar a viuvez eterna. Uma recomendação dificílima. Quem viuvar na religião da humanidade não deve casar-se novamente. Deve continuar adorando a mulher amada ou o homem amado morto. E nós tivemos exemplos aqui. O mestre Moisés Westphalen, por muitos anos, ele conviveu subjetivamente com sua esposa morta. E todos os domingos, antes de vir para o templo, ele passava no cemitério e deixava poemas e flores na sepultura de sua mulher amada. Depois ele vinha fazer a prédica. Que exemplo de vida, né? Que bonito isso, né? O amor, ele é imortal. Por isso o casamento deve ser bem escolhido, bem pensado, não é? Bem trabalhado. Essa dupla evolutiva deve se complementar de uma forma tão grandiosa que nem a morte consegue separar, não é, os noivos de um casamento positivista. Tive a alegria de fazer um casamento já aqui nesse altar, do confrade Volney e da Jaqueline, que estão aqui nos assistindo. Querido Volney. Então essa foi a prédica sociocrática de hoje. Tivemos um profundo estudo sobre Sócrates, importantíssimo. Recomendo que vocês pesquisem mais, façam como o Cristiano. Leiam, pesquisem. O Cristiano é realmente um dedicado investigador do conhecimento. Alexandre Mafuz, sei que também se debruçou muito já sobre o conhecimento helênico, tem um vasto conhecimento da filosofia grega também, muito importante, Alexandre. Além de ter uma origem, né, familiar grega também, não é? Não, a tua esposa que tinha, né? Fenício. Muito próxima das raízes gregas. Muito próxima, né? E que houve praticamente uma amálgama das duas culturas, entendendo o desenvolvimento do exercício dualístico que contempla toda a filosofia grega na maiêutica, buscando a paz espiritual na ataraxia. Muito importante. O Alexandre tem um trabalho lindo batizado de O Exorcista do Místico. Muito importante. Olha que bonita essa frase, O Exorcista do Místico. Pesquisem nas redes, né? Onde através da maiêutica ele também conduz os neófitos a uma iluminação. Muito bem, Alexandre. Parabéns pelo trabalho realizado. Alexandre, que também é o leiloeiro oficial aqui dos nossos leilões beneficentes também. Espero que esse ano a gente consiga fazer um trabalho, né, Alexandre? Contamos contigo, viu? Tá bom? Então essa foi a prédica sociocrática da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, compartilhada aqui na Rede Humanidade. Tem alguns comunicados importantes. Dia 16 de abril, estarei realizando mais uma prédica no Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Tive a alegria e a honra de reativar as atividades religiosas no Rio de Janeiro. Já temos hoje um grupo seleto sendo formado de apóstolos lá. E a cada período eu retorno ao Rio para transmitir a prédica e o conhecimento, e a Rede Humanidade transmitida ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, irmão, seja bem-vindo. Claro, por favor, podem sentar-se.
Eu estou encerrando uma transmissão, mas depois eu posso dar uma atenção mais... O apóstolo Éder vai lhes dar uma atenção especial. Fique à vontade. Então, todos convidados para presenciar a prédica sociocrática domingo, que será transmitida ao vivo pela Rede Humanidade, diretamente do Templo do Rio de Janeiro. Uma obra-prima, uma obra de arte monumental erguida em homenagem à doutrina kantiana. E que, para a alegria de todos os simpatizantes e devotos da religião da humanidade, agora está reativado. Tivemos a alegria de reativar as atividades religiosas do Templo do Rio de Janeiro. Então já temos agora o Templo de Porto Alegre, a Capela de Curitiba também reativada pelo querido Renner Balduino, e o Templo do Rio de Janeiro também apto a seguir transmitindo a doutrina da religião da humanidade, além de todos os pontos da Europa. Agradecer a Cristiane Pereira de Souza, dirigente do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, seu irmão Alexandre, Cipriano Teixeira Mendes, Luiz Edmundo da Costa Leite, que fazem um belíssimo trabalho de preservação, de restauração do Templo do Rio de Janeiro. Importantíssimo. Então, todos convidados, dia 16 de abril, estarei ao vivo transmitindo a prédica do Rio de Janeiro. E aqui o apóstolo Éder Bertotti estará me representando e dando continuidade também aos trabalhos aqui em Porto Alegre. Muito importante. Nosso último desafio será implantar novamente a religião da humanidade na Capela de Paris. Já estamos trabalhando para isso. Teremos que nomear um sacerdote em Paris. Tudo a seu tempo. Então, muito obrigado pela parceria, Cristiane. Estamos avançando muito na transmissão doutrinária. Saúdo os positivistas de Trento, do recém-inaugurado Centro Positivista de Trento, na Itália. Também temos a Chapelle da Humanidade, com nosso querido Davi Lebror. Temos em Oxford o professor Miguel, também trabalhando a transmissão do conhecimento positivista, fez um belíssimo filme, Ateus e Agnósticos no Brasil, onde ele deu um destaque especial à religião da humanidade. O Hugo Pinto, em Macau, também trabalhando pela divulgação do positivismo. Doutora Vaida Norvillite, com o recém-criado Centro Positivista de Nova York. E também os irmãos Lacerda, juntamente com o Renner, também se destacam no estudo da doutrina no Paraná. Não podemos deixar de citar os irmãos Lacerda, conhecedores profundos da doutrina. Em São Paulo temos Luiz Gustavo Mota e o positivismo religioso. E no Rio de Janeiro, minha querida confreira Cristiane Pereira de Souza e toda a cúpula dirigente do Templo da Humanidade, seu irmão Alexandre, professor Clóvis Neri, Cipriano César Teixeira Mendes e Luiz Edmundo da Costa Leite, entre tantos outros queridos confrades e confreiras. Então será uma alegria, 16 de abril estarei aí com vocês. Peço que colaborem com a campanha do Pix Positivo, muito importante, passamos por grandes dificuldades, quem puder auxiliar, fazendo um Pix Positivo, um depósito em conta. E agora também, a partir do domingo que vem, teremos a maquininha Vero aqui, que podem doar também através do cartão de crédito, parcelando ou em débito. Estamos buscando maneiras de facilitar o privilégio dos membros de colaborarem com a regeneração da humanidade, através do subsídio positivista, pois somos poucos, nossas despesas são muitas. Como eu disse semana passada, conseguimos obter o registro da palavra positivismo, o registro da palavra religião da humanidade através de embates jurídicos difíceis e saímos exitosos, mas não sem muitas despesas, sem muito custo. Estamos regularizando toda a questão fundiária, em breve teremos grandes novidades aqui, a restauração desse templo. Tudo isso custa caro, tudo isso demanda energia, demanda verbas. Então, quem puder colaborar com a igreja, eu agradeço. Faça a sua doação, deixe o seu Pix positivo. Hoje era isso, muito obrigado a todos que estão aqui na Rede Humanidade e também aos queridos confrades que estão aqui presencialmente. E vamos a um dos momentos mais prazerosos da prédica, que é o momento musical. Vamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos através da mais nobre das artes, que é a música. Então, no nosso silêncio interior, na nossa meditação, eu peço que todos
façam suas revisões, não é? Façam as suas verificações de consciência para que nos tornemos seres humanos cada vez melhores. Saúde e fraternidade a todos, muito obrigado pela presença de todos. Vamos então à música.
fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero eu leve a esperança, e onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Uma alegria, uma honra muito grande tê-los aqui conosco. Saudar também a Ana Flores, que está aqui. Seja bem-vinda, Ana. E todos os demais simpatizantes e membros que estão aqui na rede. Também saúdo o professor Darlan Volkmer, um grande educador da Escola Guanella, que eu tenho grande alegria de desenvolver uma parceria no ensino da música, do violão. E o Darlan é um destacado professor de educação física que tem uma linda vocação e é visível o amor que ele tem pelas crianças e pela sua profissão. E de educadores como o Darlan são cada vez mais necessários nas nossas escolas. Seja bem-vindo, Darlan. Então, muito obrigado pela presença de todas. Essa foi a prédica sociocrática, diretamente aqui da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para todo o planeta. E não esqueçam, positivista de verdade está na Rede Humanidade. Muito obrigado, tenham um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade a todos.